Muito bem, seja muito bem-vindo, meu querido e minha querida. Sou o professor Karim e trago para você a Física nos Vestibulares. Hoje vamos falar de uma questão da Unesp de 2017, trazendo o tema ângulo limite e reflexão total. Você está lembrado desse tema? Acompanha comigo então. Olha só. Dentro de uma piscina, um tubo retilíneo luminescente com 1 metro de comprimento pende verticalmente a partir do centro de uma boia circular opaca de 20 centímetros de raio. A boia flutua em equilíbrio na superfície da água da piscina, como representa a figura. Sabendo que o índice de refração do ar é 1 e o índice de refração absoluto da água da piscina é 1,25, a parte visível desse tubo para as pessoas que estiverem fora da piscina terá comprimento de no máximo igual a quanto, moçada? Questão bacana, né? Então acompanha comigo, gente. O que eu tenho que lembrar, professor, para fazer uma questão dessa? Então a gente vai considerar uma luz, uma lâmpada colocada bem aqui no fundo da piscina, tá bom? Olha aqui, esse pontinho vermelho é uma lâmpada. Bom, você sabe que a água é um meio de maior índice de refração do que o ar. Por isso que a água ela é mais refringente e o ar é menos refringente. Aí você aprende o seguinte, essa lâmpada aqui, ao emitir uma luz, essa luz inevitavelmente ela vai querer passar da água para o ar. E aí você lembra que vai acontecer o fenômeno da refração. E como é que eu estudo a refração? Primeiro você faz assim. Esse é o raio de luz incidente, ele incidiu bem aqui nesse ponto. Para nós enxergarmos o ângulo de incidência e o ângulo de refração, é necessário traçar a reta normal. Faça isso. A reta normal é aquela reta que é perpendicular à superfície, bem no ponto onde a luz incide. Então, bem aqui, imagina uma reta normal, ó, essa linha tracejada aqui, ela forma 90 graus com a superfície. Ela é a famosa reta normal. Esse ângulo entre o raio incidente em vermelho e o anormal é o ângulo de incidência que eu vou representar pela letra I. Muito bem. Agora, gente, por conta da refração e por conta desse raio incidir obliquamente, o raio de luz acaba sofrendo um desvio. E a parada é a seguinte, sempre que a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, o raio se afasta da normal. Então você vai guardar assim, ó, quando a luz passa do meio mais para o meio menos, afastemos da normal. Então, moçada, a luz ela é meio preguiçosona, então a vontade dela era continuar reta. Mas por conta dessa refração, do meio mais para o meio menos, olha o raio, ó, olha ele se afastando da normal, entendeu? E quando eu falo que ele afasta-se da normal, é porque o ângulo de refração, que é esse aqui, ó, veja só, ele é maior que o ângulo de incidência, tá bom? Isso sempre vai acontecer. E aí, imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma pessoa aqui, ó, olha o olho da pessoa aqui, tá vendo? Ó? Se eu tiver uma pessoa bem aqui nesse ponto, você concorda comigo que ela vai enxergar essa fonte de luz? Com certeza, porque ela está recebendo a luz dela. Então, a pessoa ali fora enxergaria essa luz. Tudo bem? Agora, você pode ir um pouquinho mais longe. Como assim, professor? Ó, imagina então que daquela mesma fonte, tá? Da mesma lâmpada, vai sair um outro raio de luz. Eu vou colocar de outra cor, mas é o mesmo raio, só para não ficar muito assim poluída a nossa imagem. Então olha só, pessoal, eu vou colocar um outro raio aqui, tá bom? Que saiu da mesma fonte, eu vou colocar ele com 2 risquinhos, para dizer que é o raio 2, tá bom? O outro foi o raio 1, tá legal? Vou marcar aqui, eu vou me organizar dessa forma. Então aqui raio 1, aqui raio 2. Aí, gente, esse raio 2, ele incidiu, bateu bem aqui. E aí, como é que eu enxergo agora o ângulo de incidência? Primeira coisa, moçada, traça a reta normal, né, Karim? Isso, então, ó, você vem aqui, ó, a reta normal é aquela reta imaginária, exatamente, ó, que forma 90 graus com a superfície, beleza. Agora, você percebeu que o ângulo de incidência, ele é maior que o anterior? Ó, pode ver, ó, faz a comparação, ó, esse ângulo de incidência é maior que esse, tá certo? E aí, moçada, eu vou perguntar para você o seguinte, o que vai acontecer com esse raio quando ele escapar para o ar de novo? Bom, então ele vai escapar de novo, só que você já sabe, quando a luz escapa do meio mais para o meio menos, afastemos da normal,
Então, o raio de luz, moçada, ele vai fazer isso aqui, ó. Lembra que a luz é meio preguiçosona? Por ela continuaria em linha reta. Só que por conta da refração do meio mais para o meio menos, afastemos. Então, ela ia fazer isso aqui, moçada, ó. Ela faz um caminho assim, ó, se afastando ainda mais da normal. Percebeu, ó? Quando eu falo que ela se afasta da normal, é porque esse ângulo de refração aumenta mais ainda, né? Então, você percebeu? E é uma coisa lógica, né? Se você aumenta o ângulo de incidência, aumento de refração. Então eu pergunto, uma pessoa fora da piscina é capaz ainda de enxergar? Sim, por exemplo, ó, se o olho da pessoa estiver bem aqui, Karim, ela vai enxergar, porque ela vai achar que a luz saiu daqui e chegou no olho dela. Exatamente. Beleza. Mas você está pegando a lógica, né? Quanto mais eu aumento o ângulo de incidência, eu aumento o ângulo de refração, tá certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Moçada, imagina que tem um momento aqui que vai acontecer isso aqui, olha. Imagina que você tem agora um raio de luz, que eu vou chamar de raio número 3. Ele sai da fonte aqui, ó. Ele bate bem aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então esse aqui, moçada, ó, é o raio 3. Tá? Raio 3. Aí aqui é o ponto de incidência. Como é que eu vou enxergar o ângulo de incidência, moçada? Traçando a reta normal, carinho. Eu já manjei isso, ó. Isso, então a reta normal tá aqui, ó. Perpendicular à superfície. Muito bem, perfeito, viu, amigo? Ó, reta normal. E aí você vai perceber que o ângulo de incidência entre a normal e o raio, nossa, carinha, aumentou mais ainda. Exatamente, aumentou mais ainda. E o que você espera então que vai acontecer com outro raio? Ah, professor, vai aumentar também. Exatamente. E aí, moçada, é inevitável isso acontecer. O ângulo aqui vai aumentar a ponto, moçada, do raio de luz aqui, ó, sair rasante aqui, ó. Tá? Imagina um raio de luz que sai rasante. E quando ele sai rasante, sabe o que significa, pessoal? Que o ângulo de refração, que é o ângulo formado entre a normal e o raio, ah, professor, chega a 90 graus. Eu estou lembrando dessa parada. Exatamente. Então, moçada, chega a 90 graus. Agora, por exemplo, se eu tiver uma pessoa bem aqui, por exemplo, ela vai enxergar, porque ela está recebendo luz da fonte. Agora, presta bem atenção nesse detalhe que eu vou te contar. Muita atenção agora, muita calma nessa hora, moçada. Imagina então que você tem um raio de luz que sai dessa fonte aqui. E aí, moçada, ó, ele bate aqui, tá bom? Bate aqui, ó. Eu vou chamar esse raio aqui de raio número 4, tá bom? Aqui, ó, ele bateu aqui. Aqui é a reta normal. Não esquece nunca dela, tá, moçada? Reta normal, beleza. Veja agora que esse ângulo de incidência, nossa, professor, ficou maior ainda que o anterior. É, só estou aumentando ele. Moçada, eu vou perguntar uma coisa para você. Pela lógica, o que vai ter que acontecer com esse raio? Espera aí, professor. Se o raio 3 anterior fez com que o ângulo de refração ficasse nos 90 graus, se eu aumentar mais o ângulo de incidência, Karim, ele fica maior que 90. Então, professor, pela lógica aí, essa luz laranja que bateu aqui, Karim, ela tem que sair com mais que 90. Mas espera aí, Karim, mais que 90 graus, ela vai acabar fazendo isso aqui, Karim. Nossa, ela vai acabar voltando para a água, professor? Exatamente. O que você percebeu com a luz nesse raio 4? Karim, essa luz, ela não foi mais para o ar. Quer dizer, ela não mudou de meio, ela não sofreu refração. Ela voltou totalmente para a água, moçada. Como é que chama esse fenômeno? Reflexão total. Nossa, professor, quer dizer então que se uma pessoa estiver aqui fora da água, então ela não vai mais enxergar esse raio 4? Exatamente, amigo, é isso aí. Então, moçada, quer dizer o seguinte, espera aí, professor, quer dizer então que quando o ângulo de incidência for esse aqui, o primeiro que você fez, ó, a luz escapou para o ar, o segundo também, o terceiro escapou bem ali no limite, né, Karim? No finalzinho da refração, né? Exatamente. Já o raio 4, Karim, ele não escapa mais para o ar. Quer dizer, uma pessoa que está lá fora esperando enxergar esse raio 4, cadê o raio 4, pessoal? Ela não vai ver, porque ele sofre reflexão total. Nossa, Karim, que barato esse fenômeno. Exatamente, moçada. Então agora, o que eu quero que você lembre comigo? Moçada, qual é o ângulo crítico aí, o ângulo importante? Professor, deve ser esse aqui que pertence ao raio 3. Exato, amigo. Então, eu vou dar uma olhada contigo agora nesse raio 3. Olha só o desenho que eu vou preparar para você aqui, ó.
esse raio 3 aqui, galera, ó, esse raio 3, ele partiu aqui da fonte, aqui está o ângulo de, bom, aqui está a reta normal, então o ângulo de refração aqui no caso, 90 graus, tá? Então vamos dar uma atenção para ele. Por que eu vou dar uma atenção para ele, Karim? Porque depois dele, quando o ângulo de incidência ficar maior que esse ângulo aqui, ó, a luz volta sozinha para a água. Ela sofre reflexão total. Esse ângulo aqui, gente, em que a refração ainda acontece, mas é o último raio que escapa, entendeu? Esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo limite de incidência. Porque quando esse ângulo de incidência for igual ao limite, significa o quê? Que eu estou bem no limite da refração, entendeu? Porque depois a luz não vai mais para o ar. Tá legal? Então é importantíssimo nessa matéria você calcular esse ângulo limite. Tá? Então estou revisando contigo a matéria ângulo limite, reflexão total, para a gente pegar a questão da Unesp. Tá? Então preste bem atenção aqui. Karim, como é que eu calculo isso? Você vai calcular pela lei de Snell. Tá? Você tem que lembrar da lei de Snell, senão não vai rolar, viu, gente? Então vem comigo aqui, ó. O que diz a lei de Snell? Ela vai dizer assim, ó, que N1, o que é o N1? Índice de refração do meio 1. O meio 1 é o meio da onde a luz vem. Então a luz ela vem da água. Então a água, gente, é o meio 1, é o meio de incidência, tá? E como a luz vai para o ar é o meio 2. Tá? Ela vai para o ar, ela tenta escapar para o ar. Então N1, seno do ângulo de incidência, igual N2, que é o índice de refração do meio 2, vezes o seno do ângulo de refração. O ângulo de refração é esse daqui, nesse caso específico é 90. Então, moçada, deixa aqui como sendo N1 mesmo. O ângulo de incidência aqui, ele chama de limite, alguns autores chamam também de ângulo crítico, igual N2, vou deixar N2, eu sei que N2 é o N do ar, mas vou deixar assim por enquanto. Agora veja, quem é o ângulo R? Nesse caso aqui, professor, 90 graus, né? Isso, então você coloca aqui 90 graus. E o seno de 90 vale 1, perfeito, então aqui vai ficar 1. Como é que fica a parada aqui, gente? A parada vai ficar assim, ó. O seno, vou colocar aqui para você, ó. O seno do ângulo limite é N2 dividido por N1. Nesse caso aqui, o N2 é o do ar, o N1 é o da água. Só que aí, moçada, eu vou pegar esse resultado aqui e vou generalizar para que você, nas próximas questões, use esse resultado direto para você ganhar tempo na prova, tá bom, gente? A minha proposta aqui é revisar a matéria contigo, mas é legal você ir para a prova já sabendo disso. Então, anota para mim esse detalhe, ó. Eu posso escrever que o seno do ângulo limite é igual a isso aqui, ó. N2, repare, o N2 é o índice de refração do ar. E o ar ele é menos refringente, ou seja, o N2 é menor. Já o N1, que é o N da água, a água é mais refringente. Então, N1 é maior, galera. Então, o N2 não é menor. Então, para generalizar esse resultado, eu faço assim, ó, N menor dividido por quem? Pelo N maior. Então vira uma fórmula pronta para você, isso pode te ajudar na prova. Sempre que eu quero calcular o ângulo limite de incidência, pessoal, é só você pegar o índice de refração menor, o N menor, e dividir pelo N maior. Repare que não pode ser ao contrário, porque se você fizer maior pelo menor, o seno fica maior que 1. E não existe um seno maior que 1. Legal, pessoal? Então é assim que você calcula o seno do ângulo limite. Pega o N menor e divide pelo N maior. Lembrou até aí? Então tá. Moçada, aqui para acontecer, agora repare, ó, guarda esse resumo para você. Ó. Printa essa tela, guarda para você, anota isso que é importante. O que tem que acontecer? Quais são as condições para acontecer a reflexão total do raio de luz aqui incidente, moçada? Duas coisas. Primeiro, a luz ela sempre deve passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Pode ver, ó, ela está passando da água, que é mais, para o ar, que é menos. Essa é a primeira condição. E a segunda condição que tem que ser satisfeita, olha para mim de novo, moçada. Ó, a luz só voltou quando aconteceu o quê? Repare, ó, esse ângulo aqui, gente, do raio 3, que é aquele raio que sai com 90 graus, é o ângulo limite. Repare que esse raio número 4 aqui tem um ângulo de incidência maior que o limite. E quando o ângulo de incidência é maior que o limite, o que acontece? A luz volta. Ó, vou colocar aqui para você, ó.
Caso eu tivesse aqui um raio número 4, ó, olha o que acontece. Compara comigo, gente, ó. Tá vendo esse raio 4? O ângulo de incidência dele, ó, passou do limite, entendeu? Ah, professor, então o que acontece? A luz não vai mais para lá, para o ar, ela volta totalmente para a água. Isso, exatamente. Então, marca aqui, ó, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. E como é que eu calculo o ângulo limite, galera? Acabei de demonstrar para você, ó, N menor pelo N maior. Guarda esse resuminho aqui para você quando você perceber questões de reflexão total. Beleza? Até aí, moçada? Tranquilo, então? E se você está gostando desse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal. Beleza, moçada? Ativa lá o sininho das notificações. Vamos continuar, então, agora a questão. Então, agora, gente, nós vamos fazer assim, olha. Eu vou pegar essa lâmpada aqui de 1 metro, vou pegar qualquer ponto dela. Por exemplo, vou pegar o ponto mais baixo dela aqui. Imagina, então, um raio de luz que sai daqui de baixo e bate bem aqui, ó. Eu pergunto, essa luz vai escapar para o outro lado? Não, porque ela encontra a boia que é opaca, então a boia opaca não deixa a luz passar. Então esse raio de luz não me interessa. Assim como também não me interessa um outro raio de luz que bate aqui nessa parte da boia. A boia não deixa passar. A mesma coisa esse lado aqui. O que vale para cá, vale para cá também. Moçada, eu começo a me preocupar em qual momento? Olha só então. Então, ele está perguntando para você qual é o comprimento dessa lâmpada visto pelas pessoas que estão aqui fora. Moçada, as pessoas podem enxergar a luz que vem da lâmpada a partir desse momento aqui, ó. Então imagina que sai um raio de luz aqui, ó, e passa bem aqui, ó, isso, ó, no finalzinho da boia, passou um pouquinho. Ah, professor, então agora a luz pode escapar porque ela não encontra mais a boia. Exatamente. Então imagina uma luz que bate bem aqui. Então aqui você tem, olha, a tua reta normal, que é perpendicular à superfície, ela é muito importante. Porque é ela que vai definir os ângulos de incidência. Então aqui eu tenho um ângulo de incidência. E quando a luz passa da água, que é mais, para o ar, que é menos, o que acontece? O raio afastemos da normal. E pode acontecer da pessoa que está aqui enxergar essa parte da lâmpada. Pode acontecer. Aí eu pergunto para você assim, olha, e se essa luz sai daqui, por exemplo, e chega aqui, ó? Ah, professor, agora chegou com um ângulo maior. O que pode acontecer? Ah, eu lembrei, professor, ó. Se esse ângulo de incidência for maior que o limite, a luz volta e as pessoas não veem mais. Então, moçada, só que essa parte para cá, ela não me interessa. Tá? Porque aqui eu já sei que o ângulo que vai ter aqui com a normal é maior, então ocorre a possibilidade de ter reflexão total. Então me interessa mesmo, moçada, essa parte aqui da luz quando ela bate bem ali na fronteira, bem nesse pontinho aqui que eu vou mostrar para você. Tá bom? Beleza, então vamos supor que esse último pedacinho aqui, essa pessoa ainda está enxergando. Então eu vou perguntar uma coisa para você. Será que essa pessoa agora vai enxergar, por exemplo, esse ponto aqui, ó? Vamos chamar esse ponto aqui de A? Vamos ver. Então a luz, ó, então essa luz que bate aqui na boia não interessa. Agora essa aqui me interessa, porque ela pode escapar, não é? Agora, olha que legal, moçada. Esse raio verde que está mais acima aqui no ponto A, ele não tem um ângulo de incidência maior que o anterior? Tem. Então o que acontece? Pode acontecer do raio afastar mais ainda, mas ainda assim, Karim, uma pessoa aqui pode enxergar. Exatamente. Então vamos supor que a pessoa enxergou ainda. Agora pega mais um ponto, por exemplo. Vamos pegar agora, moçada, esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto B. Esse ponto aqui, Karim? É, esse ponto aqui que eu vou chamar de B. Aí você vai imaginar o seguinte, imagina um raio de luz saindo daqui. Olha que interessante, bateu bem aqui, bem no finalzinho depois ali da boia. A luz ali já consegue passar. Ah, professor, peraí, hein? O ângulo de incidência com a normal aqui aumentou mais ainda. O que vai acontecer com o ângulo de refração? Vai aumentar mais ainda. Vamos supor que nessa hora aconteceu, moçada, do raio sair rasante. Ah, professor, quando o raio sai rasante, eu começo a ficar esperto, porque eu estou no limite da minha refração acabar. Exatamente. Então, na pior das hipóteses, se eu tiver uma pessoa bem aqui, professor, ela consegue enxergar ainda. É, ela consegue enxergar ainda. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Qual é o nome mesmo, gente, desse ângulo de incidência aqui, ó? Desse ângulo de incidência que faz com que a refração esteja aqui no limite de acabar. Quer dizer, quando o ângulo de refração é 90 graus, como é que chama esse ângulo mesmo? Limite. É isso aí, garota. É isso aí, garota. Então, quer dizer que esse ângulo é o limite, né, Karim? É. Agora, olha que bacana, moçada.
E se eu imaginar agora que eu tenho um ponto aqui, professor, um ponto C acima do B aqui, ó, esse ponto luminoso aqui, beleza. Então imagina um raio de luz agora, moçada, saindo desse ponto C. Olha só, imagina esse raio verde aqui, saindo aqui do ponto C e batendo bem aqui quando acaba a boia. Moçada, você consegue perceber que o ângulo de incidência, olha lá, hein, moçada, o ângulo de incidência, professor, passou do limite, ficou maior que o limite. Moçada, o que acontece mesmo quando o ângulo de incidência é maior que o limite? Ah, professor, o raio de luz sofre reflexão total. Ele não vai para fora de jeito nenhum, Karim. Ele volta para a água. Olha que bacana. Quer dizer então o seguinte, professor, que ninguém lá de fora, nenhuma pessoa lá de fora consegue enxergar esse ponto C. E eu vou mais longe, moçada. Essa porção, esse pedaço da lâmpada do ponto B para cima, ninguém lá fora consegue enxergar. Por quê? Porque para qualquer ponto em que a luz sai daqui, o ângulo de incidência vai ser maior que o limite. Então eu pergunto, qual é o comprimento que é visível pelas pessoas que estão lá fora, moçada? O comprimento que é visível, professor, é esse de B para baixo. Exatamente. E por quê, pessoal? Porque qualquer ponto de luz que você pega aqui, Karim, ó, o ângulo de incidência vai ficar menor que esse laranja que é o limite. Exato, amigo. Muito bem. E eu queria saber com você, o cara da Unesp quer saber contigo, qual é o comprimento aí visível. Vamos fazer isso então agora? Agora vamos para a parte matemática, moçada. Preste atenção então. Agora que você sabe que o comprimento que você quer descobrir é esse aqui, ó, de B para baixo, ó, eu vou fazer o seguinte, então eu vou separar aqui para você aquele raio em que a luz bate aqui com o ângulo limite. Vamos marcar aqui então, ó, ângulo limite, L, e você sabe que o raio de luz ele sai aqui rasante, né? Exatamente, está no limite de acabar a nossa refração, né? Muito bem então, e o ângulo aqui você também conhece, é 90 graus. Então, nesse momento, é fundamental você achar o ângulo limite. E eu mostrei para você ali na nossa revisão que para você calcular o ângulo limite, você vai usar aquela expressão do seno. Lembra? Ó? Seno do ângulo limite é sempre o quê? É o n menor, é o meio que tem o menor índice de refração, dividido por quem? Pelo n maior. Tudo bem? Então lembra que o maior sempre carrega o menor nas costas, né? Então o menor em cima, o maior embaixo. Quanto que vai dar o seno desse ângulo limite? Olha só, pessoal, o n menor aqui no caso, olha, veja, o n menor é o n do ar e o maior é o da água, que é 1,25. Então você vem aqui e substitui, ó. Vamos lá, vamos substituir aqui, ó. Então n menor é o n do ar, que é igual a 1. O n maior é o da água, que é 1,25. Fazendo essa conta, 1 dividido por 1,25, moçada, dá 0,8. Tá? Faz com calma depois. 0,8 é o seno do ângulo limite. Beleza? Então tá, o que eu faço agora, Karim? Agora um pouquinho de geometria. Então você quer achar esse comprimento aqui, ó, que é o x. Só que, moçada, eu só vou conseguir achar esse comprimento x se eu fizer uma coisa antes. Primeiro de tudo, então, você vai achar esse comprimento aqui, que eu vou chamar de y, tá bom? Vamos chamar de y. Por que, Karim, você pegou esse y aqui? Porque esse y, ele acaba pertencendo a esse triângulo mágico aqui, ó. Tá bom? Vamos falar um pouco mais sobre esse triângulo mágico. Veja só, pessoal. Esse ângulo L que está aqui, ó, a reta normal, ela é paralela à linha da lâmpada, certo? Então, se aqui é L, moçada, aqui também é L. Perfeito, Karim, entendi. Beleza. Moçada, eu quero achar o y, não quero? Olha só, nesse triângulo que eu te falei, nesse triângulo mágico aqui, que é 90 graus, é um triângulo retângulo, como é que eu posso achar, moçada, o y? Porque se eu achar o y, eu tiro de 1, acho o x. Karim, o y é o cateto adjacente ao L. E o 20 centímetros que foi dado, que é o raio da bola, o raio da boia, é o cateto oposto. Karim, relação entre cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Mas, Karim, eu não tenho a tangente de L, eu tenho o seno de L. Karim, como é que a partir do seno eu chego na tangente? Bom,
Aí você vai ter que lembrar o seguinte, ó, a tangente do ângulo L que a gente precisa não é o seno de L dividido pelo cosseno de L? Verdade, carinho. Você sabe que o seno de L vale 0,8. Mas, carinho, o cosseno de L eu não sei. Como é que eu acho mesmo o cosseno de L, pessoal? Você pode usar a relação fundamental. Aquela que diz assim, ó, seno ao quadrado do ângulo L mais o cosseno ao quadrado de L é igual a 1. Você pode usar a relação fundamental e achar o cosseno de L. Tá bom, moçada? Então, aqui você teria que fazer assim, ó, 0,8 ao quadrado, que é o seno de L, mais o cosseno, que eu não sei, é igual a 1. 0,8 ao quadrado é 0,64. Na hora que eu passo para cá, pessoal, fica assim, ó. Cosseno ao quadrado de L é 1 menos 0,64, que é o valor de 0,8 ao quadrado, tá? Então, o cosseno ao quadrado de L dá 0,36. E aí, se você tirar a raiz quadrada do cosseno de L, fica assim, então, a raiz quadrada de 0,36. 0,36, moçada, é a mesma coisa que 36 sobre 100, né? Raiz quadrada de 36 sobre 100, isso fica 6 dividido por 10, que dá 0,6. Então você descobriu aí o cosseno de L, 0,6, usando relação fundamental. Agora que eu tenho o cosseno de L e eu já tinha o seno de L, eu volto e acho a tangente. Ó. A tangente de L é seno de L dividido pelo cosseno de L. Beleza, professor. Então, ó, o seno de L é 0,8, o cosseno de L é 0,6. Então, isso é a mesma coisa que se você multiplicar em cima e embaixo por 10, fica 8 sextos, né, galera? Que é o mesmo que 4 terços, se você quiser deixar mais simplificado. E aí, moçada? Finalmente, você vem nesse triângulo aqui. Agora que eu sei a tangente de L, o que eu faço? Ó, você vem aqui e aplica. Ó. O que é a tangente, moçada? É o cateto oposto, que é 20 centímetros, pelo cateto adjacente, que é o y. Então, faça isso. Ó. Naquele triângulo, a tangente de L é igual cateto oposto, tangente a coca, né, pelo cateto adjacente. A tangente de L, você acabou de achar, vale 4 terços. O cateto oposto é 20 centímetros, 20 centímetros. O cateto adjacente é o y. Multiplicando em cruz, você obterá que 4y é igual a 60. Então, y é igual a 15 centímetros. Beleza, moçada? Então, eu encontrei que o y é 15. Então, marca aqui para mim, y igual a 15. 15 centímetros. Mas, gente, ele quer o valor de x. O que eu faço, então? Bom, o tubo inteiro, a lâmpada inteira tem 1 metro. Se esse pedacinho aqui, y, é 15 centímetros, sobra quanto para o x? 85 centímetros. É isso aí, moçada. É a resposta do teste. 85 centímetros. Beleza até aí, moçada? Tranquilo? Olha só, a gente resolveu o problema. É uma questão muito boa, mas eu queria te dar um toque, eu queria te ajudar com a matemática. Eu fiz aqui de um jeito, pessoal, que a maioria dos estudantes vão seguir esse caminho. Nossa, professor, achei muita conta. Eu também. Por isso que eu quero te mostrar uma saída um pouquinho mais rápida. Olha só. Olha, gente, outra solução matemática que você pode dar para essa questão, que é bem mais rápida, é assim, ó. Quando você fala que o seno de L é 0,8, 0,8 também é 8 sobre 10. Muito bem. 8 sobre 10, se você quiser simplificar, também é 4/5. Beleza? Agora, veja só, o seno de L é uma relação métrica do triângulo retângulo, não é? Então, imagine um triângulo retângulo, que eu vou desenhar para você bem aqui do lado. Ó. Imagina um triângulo retângulo. Aqui é 90 graus e esse ângulo aqui é o L. Tá bom? Você aprende que na matemática que o seno de L é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Preste atenção. Aqui você obteve que o seno de L deu 4/5, não foi? 4/5. Esse 4/5 pode ser assim, ó. Pode ser 4 metros dividido por 5 metros, pode ser 4 centímetros dividido por 5 centímetros. Quer dizer, esse 4 e esse 5 pode ser medidas. Olha que legal. Como o seno é cateto oposto pela hipotenusa, eu posso fazer o seguinte. Eu posso falar ó, que o cateto oposto, que é o cara que está aqui em cima, é o 4. E a hipotenusa, que é o cara que está aqui embaixo, é o 5. Olha que legal, então.
Se o ângulo L está aqui, o cateto oposto não é essa medida aqui? Então aqui é 4. A hipotenusa não é essa medida maior aqui? E ela vale quanto? Vale 5. Aí, moçada, o professor de matemática vive martelando contigo esse tipo de triângulo, ó. Moçada, aquele triângulo pitagórico famoso, né? Ó, se eu tenho cateto 4 e hipotenusa 5, você concorda que o outro cateto vale 3? Olha aí o famoso triângulo 3, 4, 5. Beleza? Lembrou disso? Então, olha o detalhe que eu vou fazer para você. Esse triângulo aqui padrão, 3, 4, 5, por exemplo, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, esse triângulo padrão, eu vou comparar com o triângulo, olha que barato, é muito bonita essa solução. Eu vou comparar com o triângulo que apareceu aqui, o triângulo mágico, que tem ó, um cateto 20 e outro cateto Y, né? Eu não sei o valor dele ainda, tá? Então, moçada, eu já deixei pronto para você aqui. Aquele triângulo que apareceu ali na figura, eu já coloquei do lado aqui para você, ó. Olha só, vou colocar os dois lado a lado. Você consegue perceber que eles são semelhantes? Esse triângulo padrão, ângulo L, 3, 4, 5, ângulo de 90, é semelhante a esse, porque L é igual a L, 90 é igual a 90. Olha que barato, pessoal. Eu quero achar o Y, não quero? Eu posso estabelecer aqui, então, uma semelhança de triângulos entre esse triângulo referência, que é o 3, 4, 5, com um triângulo que apareceu no exercício. Olha o que eu vou fazer então, moçada. Se 4 está para 20, então 3 está para quem, pessoal? 3 está para Y. Faz aí, regrinha, proporção, moçada. Ó, 4 está para 20, assim como o quê? 3 está para Y. Não acredito, professor. Vai dar a mesma coisa. Só que de um jeito bem mais rápido, né? Então, y igual a 15. Olha que legal. É o resultado que tinha obtido, ó. Y igual a 15. Beleza, moçada? E aí, se o y é 15, como ele quer achar o x, que é esse comprimento aqui, 85. Só que você faz mais rapidamente. Tá bom, moçada? Eu fiz dessa forma primeiro porque a maioria dos estudantes fazem dessa forma. Mas aqui você pode pensar dessa forma também. Beleza, moçada? E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal. Ative aí o sininho das notificações para você saber quando um vídeo novo pinta aqui no canal. No mais, moçada, continue estudando. Se você precisar daquela força em física, visite o nosso ABC da Física. Tem vídeo toda semana com essa proposta de não só resolver o exercício, mas também ensinar, revisar para ti a matéria. Beleza, moçada? Um grande abraço para vocês. Até a próxima.